período de jurados, etc. Mas esse é um caso que requer uma breve manifestação, no sentido de cumprimentar todos que estão presentes, em particular os senhores jurados. Nesta quarta-feira, o julgamento de 4 réus pela morte de 242 pessoas na tragédia da Boate Kiss completa sua primeira semana. A expectativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é que o júri popular dure cerca de 15 dias, mas que a primeira etapa de oitivas termine ainda hoje. O julgamento ocorre no Fórum Central de Porto Alegre, a 290 quilômetros de onde ocorreu a tragédia da Boate Kiss em janeiro de 2013. Nesta primeira fase do julgamento, mais de 25 oitivas foram realizadas, com testemunhas e vítimas. No entanto, ao menos 4 pessoas passaram de testemunhas para informantes. Ao todo, mais de 60 horas de julgamento já foram transmitidas pelo YouTube. A próxima etapa é dos interrogatórios dos 4 réus. O Tribunal de Júri é presidido pelo juiz de direito Orlando Facchini Neto e conta ainda com 7 jurados que formam o Conselho de Sentença. No episódio desta quarta-feira, o Direto ao Ponto fala sobre os primeiros dias de um dos julgamentos mais emblemáticos do Estado. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Para comentar sobre o andamento do tribunal na sua primeira semana, o Direto ao Ponto recebe Marcelo Ruivo, advogado e professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciências Criminais da PUC-RS. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto e muito obrigada pela disponibilidade da entrevista. Olá, Brenda, para mim é um prazer estar aqui no teu podcast, Direto ao Ponto, do Correio do Povo, tendo a possibilidade de esclarecer um tema jurídico que tem demandado muita atenção da comunidade jurídica e da sociedade brasileira, muito mais do que gaúcha. Certo, Marcelo. Então a gente está aí passados os primeiros 7 dias desse julgamento, né, que é um dos mais esperados, mais emblemáticos do Estado e também imagino que do país, né? E eu queria te perguntar, para a gente começar a nossa conversa, quais os impactos desse tribunal para a justiça brasileira e como que tu vê que este caso ele entra para a história jurídica do Brasil e a história jurídica gaúcha também? Brenda, tua pergunta é boa, começando aqui um pouco pela história do Rio Grande do Sul. E aí tu já vais entender muito bem qual é a importância que isso assume em cenário nacional e talvez até internacional. Nós tínhamos, assim, um passado recente aqui do Rio Grande do Sul, então isso quer dizer pessoas que advogam hoje na advocacia criminal, que são juízes, que são professores na universidade, um grande caso referência em matéria de júri, que era o caso Daut. Teve uma boa cobertura jornalística, né, de colegas teus que te antecederam na profissão, e teve uma atuação muito significativa de 2 professores na acusação, professor Paulo Olímpio Gomes de Souza e professor Carlos Otaviano Breno de Moraes. Como assistente de acusação, Dr. Amadeu Weiman, um advogado que atua aqui no Rio Grande do Sul, e na defesa, o Lia Pires, que é a grande referência de tribuno no júri. Com a chegada do julgamento do caso da Boate Kiss, e para aqueles que são mais novos também, os nossos alunos na universidade, na PUC, o caso da Boate Kiss passa a ser uma referência muito marcante. Eles vão conhecer pela história o caso Daut, mas no fundo eles estão vendo agora a atuação do Ministério Público e dos advogados de defesa. O que nós temos assim, de muito significativo num caso como esse, Brenda? É o julgamento de um processo muito grande, muito extenso, que infelizmente traz à tona uma situação de um acidente terrível, onde teve a morte de centenas de pessoas e mais centenas de pessoas acabaram com lesões corporais e com outros tipos de gravames. Isso, por si só, por esse caráter terrível desse acidente, demanda muita compreensão social
e um certo cuidado, uma certa atenção em relação a essa questão, para que não fique muito polarizado em nenhuma das questões que se colocam aqui. Imagina que terrível que é para um pai, para uma família, uma situação como essa, que tinha um filho que frequentava aquela boate, que nem foi uma geração, né? Aquilo era uma boate que não tinha só um público da cidade de Santa Maria, mas de uma região inteira. Nós tivemos depoimentos nessa semana de pessoas dizendo que vinham de Porto Alegre para aquela boate. Então foram pessoas que foram muito felizes lá, se realizaram lá, relações de casamento que surgiram lá. Era efetivamente um local frequentado por muita gente na cidade. Né? Não dá para se dizer todas as pessoas, mas muita gente na cidade. E acontece esse acidente, que acaba vitimando centenas de pessoas. Por si só, o Brasil hoje está olhando para esse julgamento e está atento para ver o que a Justiça do Rio Grande do Sul, como é que ela vai conduzir procedimentalmente e materialmente, que a gente chama. Material, Brenda, para nós, no direito, é julgamento. Se o julgamento é justo, a matéria foi bem analisada. Então, vai ficar sendo discutido ainda por muito tempo no Brasil esse caso, por ter uma magnitude muito grande nesse sentido. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está de parabéns na organização do evento até aqui. Né? Tem transcorrido dias de oitiva de testemunhas e, pelo que parece, está funcionando tudo mais ou menos dentro do previsto. Pois é, isso era uma questão que eu queria te perguntar, como é que tu está avaliando esse decorrer do julgamento? Ele está dentro do que era esperado, né? Visto o tamanho que é também esse júri? Eu acho que sim. É muito difícil dizer o que é esperado, assim, numa matemática, porque julgamentos desse tamanho não acontecem, né? Então, tudo é mais ou menos sendo feito a partir do que se conhece. Existe um planejamento para receber as pessoas, para que funcione as oitivas e, pelo que a gente tem visto, tem funcionado bem. O desdobramento prático que tem se mostrado e que a gente está conseguindo ver, assim, é que cada vez fica mais nítido uma situação de precariedade da atividade estatal no controle da prevenção de riscos em casas noturnas e empreendimentos que mobilizam uma série de pessoas. Então, eu poderia te dizer assim, Brenda, da parte jurídica, da nossa leitura, tem duas questões assim que vão sendo mostradas e é importante que tenha uma cobertura jornalística qualificada, como é o teu podcast, que é a parte administrativa e é a parte que a gente chama então de direito penal. Em direito criminal vai se mostrando cada vez mais claro algumas fragilidades acusatórias. Então, quando se começa um julgamento desse tribunal do júri, a tese de acusação de que as pessoas teriam cometido um crime doloso contra a vida. Essa é a regra. Se foi para o júri, as pessoas teriam cometido um crime doloso contra a vida. Doloso é o que a gente chama quando alguém faz um ato com conhecimento de que com uma conduta pode gerar um resultado e com vontade de que uma conduta pode gerar um resultado. Nesse caso aqui não é o dolo direto que a gente chama esse, é um dolo de aceitar um resultado. Então, o passar dos dias aqui tem mostrado uma fragilidade nessa tese acusatória. Entendi. E, professor Marcelo, na sua avaliação sobre a condução do julgamento pelo juiz Orlando Facchini Neto, quais são os desafios de ocupar essa cadeira nesse julgamento, dessa importância, e como você está avaliando essa condução? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque é um julgamento muito grande, como a gente conversava. Então, ele tem material a ser produzido probatório muito grande, tem uma atuação defensiva de alta qualidade, então, em geral, os defensores acompanham, o Dr. Jardim Marques, o Dr. Bruno Serigno de Menezes, acompanham muito bem o que está sendo feito,
E, portanto, é necessário que o magistrado tenha uma posição de imparcialidade, que é o que determina a lei. Ele não pode nem oscilar para um lado, nem oscilar para o outro. Esses são os desafios básicos da jurisdição brasileira, né? Nós tivemos casos recentes onde se confundiu o magistrado com um dos lados e, portanto, se coloca, né, e tu acompanhas muito bem, assim, em descrédito o próprio julgamento que é feito. Então, me parece que o magistrado do caso está atuando com dedicação, está tentando fazer o melhor. E tem algumas questões que já foram levantadas pelas defesas e até por outros colegas, assim, a gente acompanha isso tanto em ambiente universitário quanto até nas redes sociais. Uma delas, e é muito séria, é a exclusão de determinados jurados do conselho de sentença. Então, não sei se tu acompanhaste bem esse ponto, Brenda, foi levantado no primeiro dia, mas a situação é a seguinte: o Ministério Público teria utilizado um sistema de consultas integradas, isso é o que foi dito pelas defesas, para verificar se aquelas pessoas que poderiam ser eventuais jurados no caso teriam alguma ligação com alguém que cumpre pena ou já teve em algum presídio. Isso como princípio de idoneidade? Qual é o argumento? Pois é, essa é uma pergunta que não está clara. Qual seria o argumento para retirar aquelas pessoas daquela situação? E perguntaste muito bem. Por quê? Porque no Brasil é estruturado o sistema jurídico dizendo que a responsabilidade penal é individual. A nossa Constituição garante, no artigo 5º, 45 da Constituição, que nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado. Isso quer dizer, a prenda não pode se responsabilizar pelos atos dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, dos seus parentes. Isso é uma garantia que não é brasileira. É uma garantia que entrou no Brasil. Isso é uma garantia construída no Ocidente de responsabilidade individual. As pessoas responsáveis se responsabilizam pelos seus atos e não por atos de terceiros. Só que aqui, o que está sendo levado é que pessoas não podem participar do julgamento, não podem ser jurados, então, que é também previsto na Constituição, porque teriam visitado alguém num presídio. Então, esse é um ponto que ficou para ser esclarecido. Teve impugnação da defesa no primeiro momento, né? Ao fim e ao cabo, se o Ministério Público utilizou esse sistema de buscas integradas com informações, indo até, como era dito pelas defesas, invadindo a privacidade daquelas pessoas do conselho de sentença, era um ato que precisaria ser fiscalizado pelo magistrado, né? Não permitido nessa situação. Sim, esse tipo de caso, ele é inédito para o professor Marcelo ou ele é recorrente, assim? Há uma discussão sobre isso no direito ou a partir de agora se começa a discutir isso? Ele já foi discutido em outras épocas. Eu acho que com a questão da publicidade agora desse caso, a comunidade jurídica atentou melhor para essa questão e percebeu que, de fato, a primeira pergunta que tu fizeste é a melhor de todas, é qual é o argumento para tirar aquela pessoa, qual é o argumento que aquela pessoa não tem direito de poder decidir sobre casos relacionados aos seus concidadãos, né, as pessoas do seu país, e depois se isso está certo. Então, em primeiro lugar, para ela ter um direito impedido, e mais, as pessoas que estão ali naquele conselho de sentença sabem, então, que alguém verificará e fará pesquisa da sua vida com ligação com outras pessoas, né? Então, é um direito de intimidade, talvez, que não está previsto em algum lugar que possa ser ouvido assim, né? Feito assim, dessa forma. Uma coisa é a pessoa se autodeclarar, outra coisa é sofrer uma investigação. E talvez não é justificável, porque alguém pode visitar uma outra pessoa no presídio por diferentes interesses e não ter nenhum problema de idoneidade, que foi o ponto que tu colocaste, né? Entendi.
Um outro caso que chamou a atenção, professor Marcelo, foi que no domingo passado a sessão, né, o julgamento do caso Kiss chegou a ser interrompido, né, para o júri poder assistir uma partida de futebol entre Grêmio e Corinthians. Esse tipo de decisão, ela é comum? No teu entendimento, traz algum tipo de ameaça para o andamento do julgamento? Olha, Brenda, eu acho que não. Comum não é, porque Uhum. também não é comum o Grêmio estar na situação que está, assim, né? Agora já tem um histórico. O que a gente tem que lembrar, assim, é que nós temos aqui há dias já de julgamentos. Esse julgamento, ele entra no final de semana. O magistrado tem que ser tomada uma decisão ali, pensando na saúde mental do jurado, na capacidade do jurado obter informação. E o julgamento do júri ele tem toda uma outra dinâmica, Breno. Porque quando a gente vai para uma audiência normal, que se faz uma pergunta para o juiz, é diferente de fazer uma pergunta para um leigo. O julgamento do júri sempre tende a ser mais longo. A audiência do júri sempre tende a ser mais longa, mais cansativa, mais envolvida em termos de energia, de emoções, os casos são pesados. Então, me parece que é uma decisão ali que foi colocada, talvez até pensando um pouco de que os jurados estariam cansados, embora não seja comum, né, interromper um julgamento em razão de uma partida de futebol. E o resultado prático disso, não vejo que vá ter uma ameaça ao andamento do julgamento. Teve outras situações também que as defesas já pediram um pouco mais de tempo para poder fazer as refeições, e o magistrado entendeu que não era a melhor saída. Então, tem que ter uma ponderação ali, né? Já que a gente está falando de pessoas, né? E, enfim, que de certa forma também acabam envolvidas e muito fragilizadas emocionalmente. É claro, porque é pesado para todo mundo, Brenda. Não é pesado só para o familiar. É pesado para todo mundo. Então, o júri ele sempre envolve essa questão do sentimento. Né? E um dos maiores argumentos, talvez, em benefício do júri, pró-júri, a favor do júri, seria de que o júri permite que a sociedade tenha uma situação catártica, traga, aflore os seus problemas e trate os seus problemas publicamente. Então, aqui é necessário que todos tenham, né, também uma saúde mental e tenham uma condição de ouvir os argumentos, e nós estamos nos encaminhando para a semana. Essa é só a primeira semana. Exatamente. É que eu ia te perguntar agora, Marcelo. A gente tem um pouco mais de uma semana, né, para esse julgamento ter ali em torno de 15 dias. E a tendência é que essa segunda semana ela flua como ela está fluindo agora, ou um pouco mais de tensão, assim, como é que costuma ser, o que tu espera, assim, na próxima semana? Olha, essa questão de prever atitudes humanas, né, num contexto desse, assim, de ânimos tão acirrados, é sempre muito difícil. Mas o que eu acredito? Eu acredito que os advogados são muito experientes. Os promotores são muito experientes. Então, a tendência é que o debate jurídico mesmo, Brenda, venha cada vez mais nítido para esses últimos dias do julgamento. É onde vai se ter discussão mesmo. Isso era um caso de júri. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 2017, no final de 2017, com relatoria do desembargador Vitor Luiz Barcelos Lima, tomou uma decisão dizendo que aquilo não era um caso que deveria ser levado ao júri. Essa decisão foi revista em Brasília. Então, o STJ, fazendo algo que não é comum, analisou as provas dos autos e disse, não, tem que ir a júri. Então, essa discussão, verdadeiramente, é um caso de júri? Tem dolo? Não tem dolo? Aquelas pessoas aceitaram matar? Essa discussão virá, então, agora mais nítida nas próximas semanas. E aí, nós vamos ter a possibilidade, né, publicamente, de ver e pensar e analisar o que está sendo dito e o que está sendo julgado. Nós, do direito, advogados,
A gente acaba ouvindo o interesse de muita gente que trabalha na construção civil, na arquitetura, com planos de segurança, né, de ambientes, que ficam muito preocupados mesmo, porque estão vendo irregularidades, situações que acontecem com uma alta frequência, e infelizmente ainda acontecem, e eu acho que é bom registrar isso aqui no teu programa, que nós não temos uma tradição no Brasil de querer prevenir as coisas. A gente sempre pensa de uma forma retrospectiva. Depois que acontece um desastre, quem seriam os responsáveis, o que aconteceu? Essa pergunta é uma pergunta que talvez seria uma pauta interessante para próximos programas teus, o que a gente faz em prol dos bombeiros? O que a sociedade gaúcha brasileira faz para trazer mais pessoas trabalhando como bombeiros, mais equipamentos? Como se faz essa atividade? Então, isso está documentado ali. Tem depoimentos já agora dizendo, olha, falta pessoal. Esse júri com certeza vai trazer vários desdobramentos que a gente tem que estar atento e começar a pautar, né? Futuramente, no presente e futuramente. Mas muito obrigada, Marcelo, pela tua participação, obrigada pela entrevista e esclarecimentos. Eu te agradeço, Brenda, o convite. É um prazer sempre poder contribuir com o entendimento aqui de um julgamento desses que está em curso e que a gente espera que tenha um resultado justo. O Direto ao Ponto fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e a edição de Ali Felencar. Até a próxima!